Graça e paz, queridos. Nós estamos aqui na nossa 15ª palestra sobre o sacerdócio eterno de Jesus, o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O nosso assunto hoje será as camadas da comunicação divina. O fenômeno da comunicação divina com a humanidade. Quando a gente pensa na palavra de Deus no meio cristão, a gente geralmente tem a ideia da palavra circunscrita num livro, naquele livro na Escritura chamada Bíblia. Essa ideia do livro, da Bíblia, Biblos, da biblioteca, que está diante de nós, que todos já ouviram falar, hoje mais moderna, nos smartphones, nos PC, nos computadores, em tudo que é lugar, na nuvem, ela está em todo lugar. Todo mundo pode ter acesso a ela. E isso é uma coisa tão forte que ninguém fica com dúvida de que a palavra escrita ali, ela é de Deus. Ninguém tem a dúvida de que a palavra manifesta e expressa nessa Bíblia, ela não é de Deus. Mas eu, com certeza, sem medo de errar, digo para vocês que a palavra de Deus ela é muito, muito, muito além daquilo que está expresso no livro. A intenção de Deus nunca foi confinar a sua palavra num livro. Para a religião é extremamente útil e interessante que ela esteja confinada num livro, porque tudo aquilo que está confinado, ele se transforma num pacotão. E o que é empacotável é vendável. O que é empacotável é sistematizável. E o que é sistematizável é reorganizável da forma daquele que a organiza. Você já ouviu falar em teologia sistemática? Tudo que é sistematizável se transforma em teologia sistemática quando se fala a respeito da Escritura, da Bíblia. O que é uma sistematização? A sistematização e o encadeamento lógico, construído nem sempre verdadeiro, é construído com lógica, mesmo que seja um equívoco. A maioria das pessoas passam anos, tempo demais, estudando teologia sistemática. Daí surgem as grandes divisões, por causa das teologias. É por causa das sistematizações que nós estamos aqui representando grupos diferentes. O que nos distingue são essas sistematizações. São corpos de doutrinas que vão se formando e com o passar do tempo a pessoa acaba descobrindo a verdade a respeito da própria verdade. Como diz o texto de Coríntios, nada contra a verdade, a não ser pela própria verdade. E a verdade ela é dita e expressa na percepção do ser, na percepção do coração, dentro de cada um. Olha só o que diz o texto aqui de 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 7 a 18. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto dos filhos de Israel não fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito, já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que desvanecia teve a sua glória, muito maior glória
tem aquilo que é permanente, que é o ministério do Espírito. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E nós não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles, a percepção deles, se embotaram. Pois até o dia de hoje, quando eles fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto no coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Quando a venda sai dos nossos olhos, quando o véu sai do nosso coração, os nossos olhos são abertos. Quando as escamas dos olhos caem, os nossos olhos são abertos e nós somos libertos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Somos libertos das religiosidades, das nossas divisões denominacionais. Quando nós nos apresentamos diante de Deus, apenas o chamando de Pai, de Abba, apenas considerando irmãos como irmãos, aonde todo entendimento que nós obtemos, ele vem pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, e pelo Espírito de Jesus em nós, e pelo Espírito do Evangelho em nós. Devemos caminhar com simplicidade, com o coração aberto, pois nós não estamos diante de heresias, pois o Cordeiro de Deus foi imolado por cada ser humano antes da fundação do mundo. Ele é o Alfa e o Ômega de toda a redenção. Ele é o princípio e o fim de toda a redenção. A redenção dele é muito maior que a criação, porque a redenção dele ocorreu antes da criação. Ele não é um redentor setorizado. Ele é o redentor de toda a sua criação, em qualquer lugar da terra. Nós cremos que a queda não foi maior que a graça. A graça é muito maior que a vida. Nós cremos que a obra do segundo Adão foi muito maior do que as catástrofes realizadas pelo primeiro Adão. Nós cremos que o ministério da morte trouxe a sua glória, ainda que desvanecente, mas muito, muito maior é o ministério da vida, que é permanente, que é o ministério do Espírito. A lei aviltou o pecado, mesmo assim a lei era santa. Quanto mais santa é a semente do Evangelho, que faz calar a voz do pecado e sossegar o coração na eterna graça. Veja o que diz o Salmo 19, versículo 1 a 14. Esse texto é a base dessa ministração. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra
se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como um noivo que sai dos seus aposentos e se regozija como herói a percorrer o seu caminho, principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoestam teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então eu serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Jesus Cristo encarnado é a releitura da Escritura. Não podemos ler a Escritura a partir de outro ponto a não ser de Jesus. Toda a interpretação da Escritura tem que ser feita a partir de Jesus. Não pode ser feita baseada em dogmas hermenêuticos aprendidos em seminários e cartilhas que ensinam a pessoa a desaprender. Há muitas pessoas simples que leem a Escritura apenas com uma lamparina, mas a discernem no seu coração, a discernem no seu espírito. Eles sabem histórias que nós não sabemos. Eles não têm conhecimento dos pensadores com quem nós aprendemos, com quem nós fomos influenciados, mas eles discernem em seu espírito, como diz o texto lá de 1 João 2,27. Quanto a vós outros, a unção que deles recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também essa unção vos ensina, essa percepção no seu interior, essa percepção no espírito, essa mudança de consciência, essa consciência que é despertada dentro de cada ser quando crê. Esse espírito revela o oculto e o escondido. Ele revela o Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Essa unção está sobre a voz daquele que tem essa unção e a compreende no seu espírito, que discerne as coisas nesse nível espiritual, que de maneira alguma pode ser encontrada em teologia. É o discernimento da voz de Deus no seu espírito. A palavra, para aqueles simples, é mais viva que os instrumentos da teologia, da hermenêutica, da exegese, da teologia sistemática, ou de qualquer coisa que estamos
acostumados a usar. É na pureza da interpretação que eles têm dentro do seu espírito. O Cristo encarnado, o Cristo eterno, o Jesus eterno, o eterno sacerdote de Deus, segundo a ordem de Melquisedeque, ele se encarnou em Jesus. E tudo que nós podemos entender da Escritura escrita, da Bíblia, nós precisamos fazer a partir daquilo que Jesus encarnou. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Portanto, tudo o quanto há do Verbo está dito na encarnação do Verbo, que é Jesus. Nós vimos a sua glória, a glória como o unigênito do Pai, da essência do Pai, cheio de graça e de verdade. Tudo está dito com palavras, com ações, com obras, com atitudes, com jeitos, com modos, numa liberdade profunda. A grande escrita é a encarnação de Jesus. Nós precisamos compreender isso. O Espírito que Jesus encarnou quando esteve nessa terra e demonstrou no trato com todas as pessoas com quem ele se relacionou. A escrita não garante a verdade, pois a verdade só pode ser dita e confirmada no ser, na prática. E Jesus encarnou isso no ser, na prática, sendo. Nós somos chamados e convidados a ser como Jesus foi, a viver como ele viveu. Como Jesus viveu e foi, eu e você estamos sendo chamados. Jesus, a palavra, o Verbo, encarnou tudo vivendo, praticando. Jesus não sentou para escrever o Evangelho. Ele viveu o Evangelho, ele encarnou a Boa Nova, ele foi a Boa Nova, a Boa Notícia. Nós precisamos ser Boa Nova, Boa Notícia. Jesus viveu a sua existência pública falando, sendo, expressando, manifestando, com atos, com silêncio, com choro, com construções, com escolhas, com desconstruções, com movimentos, com gestos, tomando lados da história humana. Jesus é a expressão exata de Deus e tudo que ele viveu e foi, ele expressou Deus na sua maneira de viver. Ele escreveu tudo isso com sua vida e a palavra foi escrita no coração daqueles que viram e ouviram o que Jesus trouxe e manifestou nessa terra. E ela continua sendo escrita naqueles que, em consciência, discernem esse Espírito, discernem o Espírito do Evangelho de Jesus, o Espírito do Jesus eterno, que sempre se comunicou, se manifestou e se revelou a quem quer que seja, em qualquer lugar da humanidade, em qualquer tempo, em qualquer época. A sua escrita é a sua vida. Ele é o Verbo, ele é a ação. Em Cristo está toda a palavra revelada. Em Cristo está a vida. Ele é a palavra. Ele é o Verbo de Deus. Tudo que Jesus escreveu está escrito na sua encarnação. Olhe para ele. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas. Jesus é a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo o homem. Quando tudo converge para o Cristo encarnado
E o Cristo encarnado manifesta a vida de Deus aos homens. Eu posso reler a Escritura dessa forma e interpretar de acordo com Jesus, com tudo aquilo que Jesus manifestou e interpretou com sua vida. Isso foi o que o apóstolo Paulo fez. Ele tinha sido ensinado na Escritura, houve a revelação de Cristo quando o encontrou e quando foi ensinado por revelação. E o Cristo que se revelou a ele trouxe a revelação de que a lei tinha se cumprido em Cristo, com o testemunho dos profetas, com o testemunho da Escritura, de tudo que os profetas e a Escritura falavam acerca desse Jesus. E as demais coisas eram sombras, simbolizações, tipificações, arquétipos, tudo projetando na mesma direção de que tudo convergia em Cristo. Como está escrito em Efésios, na dispensação da plenitude dos tempos, convergir todas as coisas em Cristo, tanto as do céu quanto as da terra. O que era sombra em Cristo se materializou. Toda a Escritura se explica em Cristo. Através de Cristo eu sei quem Deus é. Através de Cristo eu sei o que Ele sente. Através de Cristo eu sei o que Deus faz. Através de Cristo eu sei de tudo. Tudo está explicado nele. Você sabe o que Deus diz, porque o que Deus diz está na boca de Jesus. Você sabe o que Deus diz, porque Jesus disse e viveu aquilo que disse. Você não precisa ler 200 livros sobre o Sermão do Monte. Você precisa olhar para o Sermão do Monte assim como ele é. Não importa as variáveis do grego, ele será a mesma coisa. Basta alguém contar o que foi o Sermão do Monte, como Jesus tratou o pobre, o necessitado, o fraco, o que chora, aquele que estava desamparado, injustiçado, como ele valorizou as pessoas, os segregados, aqueles que estavam à margem da sociedade, aqueles que faltavam paz, aqueles que estavam com sentimentos de inferioridade. Olhando para Jesus, nós sabemos o que é ser sal, porque ele foi sal. Olhando para Jesus, nós sabemos o que é ser luz, porque foi o que ele fez. Ele foi luz, ele é a verdadeira luz. Através de Jesus, eu sei como eu trato o inimigo, eu sei como eu trato as ofensas, eu sei como eu trato a religião, eu sei como eu trato as autoridades, eu sei como viver. Eu preciso, você precisa, nós precisamos olhar para Jesus. Jesus é a expressão de como se deve ser. Em Jesus, todas as pautas e todas as manifestações e todas as tipificações e todas as maneiras de se viver a vida de uma forma abundante estão nele explícitas. Por isso nós somos indesculpáveis. Efésios, capítulo 1, versículo 15 a 18 diz assim: por isso também, eu tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, eu não cesso de dar graças a Deus por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, os olhos do vosso entendimento, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento e qual a riqueza da glória
da sua herança nos santos. E que o Senhor possa iluminar a nossa mente, abrir a nossa mente, o nosso espírito, a nossa percepção, o nosso entendimento, trazendo essa revelação, esse conhecimento, esse entendimento a respeito da glória de Jesus, a respeito do ser de Jesus, tirando esse véu dos nossos olhos, tirando esse espírito de entorpecimento, tirando o espírito de embotamento de sentidos, que nós possamos receber esse espírito de revelação em nós e a revelação de quem Cristo é e quem Cristo foi, para que todas essas estruturas, essas altivez, sofisma, espírito que se levanta contra a verdade do Evangelho possam ser destruídos. Essas estruturas que nos prendem de aprender a simplicidade da palavra pura do Evangelho e do Espírito de Cristo. Que nós possamos ter a revelação da verdade dentro do nosso íntimo, porque o Senhor, Ele se agrada com a verdade no íntimo, revelada no recôndito do tabernáculo do nosso espírito. Deus é Espírito, é aí que Ele se manifesta. Que nós possamos fazer o que é reto, que nós possamos fazer o que é justo e santo, com um coração puro diante do Senhor. Amém? Essa foi a 15ª palestra. Nós vamos continuar esse assunto na próxima palestra. O assunto que nós estamos falando aqui é as camadas da comunicação divina. E nós vamos continuar falando da palavra e o fenômeno da comunicação divina na próxima palestra, a palestra 16. Aguardo todos vocês.